E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a calcular a área de um terreno. Então, a área de um terreno. Certo pessoal? Então, basicamente é você fazer a metragem quadrada, certo? Só que tem alguns terrenos que eles têm uma medida um pouco diferente do padrão. Então, por exemplo, se a gente pegar um terreno aqui que ele tem terreno padrão aí, ele é 10 por 20, certo? 10 de frente e 20 de comprimento. Então esse terreno aqui ele vai dar uma área total que vai ser 10 vezes 20, então 200 metros quadrados aí para esse terreno aqui. Esse terreno ele é um terreno padrão, só que a gente pode encontrar aí um terreno que tem uma configuração um pouco diferente. Por exemplo, um terreno com essas medidas aqui. Então ele pode ter 10 metros de frente e, por exemplo, aqui 13 metros no fundo e a medida de comprimento aqui de 20 metros. E aí nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer para calcular a medida desse terreno? Aqui pessoal, é muito simples. Você vai tirar essa parte do terreno, então você vai continuar com essa metragem aqui. Então a gente sabe que um terreno de 10 por 20 ele tem 200 metros quadrados, certo? E aí faltou a gente calcular essa diferença que dá aqui em cima. Se aqui na frente a gente tem 10 metros e a gente traçou uma linha reta com um ângulo aqui de 90 graus aqui nesse canto, aqui o fundo, esse pedaço aqui, ele vai ter 10 metros também. E aí a gente fica com essa parte aqui do fundo com 3 metros, certo? Aí basta a gente fazer uma conta aqui como se essa parte aqui ela fosse toda fechada. Então aqui a gente iria traçar um retângulo, que aí esse retângulo ele tem 20 metros de comprimento e 3 metros de altura, e basta a gente dividir por 2, e aí a gente vai ter a área desse triângulo aqui que ficou para a gente calcular, certo? Então a gente vai fazer 3 vezes 20, vai dar 60 metros, dividido por 2, que é a metade daquele triângulo. A gente vai ter 30 metros quadrados aqui. Somados aqui, então a gente vai ter 230 metros quadrados para esse terreno aqui, que ele tem que ele é um pouco fora de padrão, certo? E aí eu vou falar para vocês um outro modelo, um outro tipo de terreno aí que acaba sendo um pouco mais comum, é quando a gente tem uma rua que ela faz um arco nesse sentido aqui, ó, certo? O seu terreno ele sempre vai ter a medida reta. O que pode acontecer é ele fechar no fundo aqui, ou no caso desse daqui, a medida dele ser um pouco menor na frente e ele abrir o fundo por conta desse raio aqui, ó, que é o raio aí da rotatória, certo? Então vamos supor que a gente pegue um terreno que ele tenha as medidas do terreno seja dessa maneira aqui, ó. Ele abre aqui e abre aqui. Então para os dois casos, ambos os casos aqui, ou ele vai ser maior na frente ou ele vai ser menor no fundo. Então essa diferença aí vai ser igual para os dois tipos de terreno. Então vamos supor que aqui na frente ele tenha 9 metros e aqui no fundo ele tenha 13 metros. O princípio de cálculo vai ser o mesmo desse tipo de terreno aqui. Então a gente vai traçar uma linha aqui, ó, e aí o que vai ficar pra gente vai ser as duas medidas iguais, tá? No desenho que eu fiz aqui não ficou, mas é como se essa medida de cima aqui fosse igual à medida de baixo, porque o raio da rotatória aqui ele vai fazer com que essas medidas elas fiquem iguais. Então essa área aqui do meio é igual a esse terreno aqui. Então, você vai fazer 9
vezes, aí eu esqueci de colocar aqui o comprimento do terreno, né? Vamos colocar que esse terreno aqui ele tem 15 metros aqui, certo? Então nesse caso aqui, ele vai ser 9 vezes 15, que vai ser igual aqui a 135 metros quadrados. E aí a gente precisa calcular essa diferença aqui. Como sobrou 4 metros, então vai ficar 2 metros para esse lado aqui, 2 metros para esse lado. Como a gente vai ter dois triângulos aqui, um de cada lado, basta a gente calcular um deles e aí a gente vai ter os dois lados aqui. Ou você pode somar, fazer para os dois lados aqui e somar a mesma quantidade para esse lado aqui. Então se você calcular um lado só, você já vai ter os dois, como se fosse um retângulo aqui. Então vai ser 15 vezes 2, que vai dar 30 metros. Se você dividir por 2 para fazer igual aquela área lá, aí vai dar 15, e aí você multiplica por 2, que é dois lados, vai voltar por 30 mesmo. Então esse terreno aqui no final, ele vai ser o 135 mais 30, então vai ter 165 metros quadrados, um terreno com essa configuração aqui, que é um pouco mais complicado, mas basicamente é isso daí. Se você tiver algum terreno aí que tenha uma medida muito fora ou muito diferente disso daí, deixa aí nos comentários aí que eu vou fazer o cálculo aí para vocês, para ver quanto que vai ter esse terreno de vocês aí, se for algo muito diferente disso daqui, certo? Para você conferir aí na matrícula se está certo ou coisa do tipo, aí se você tiver curiosidade para saber também, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se for alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.